Hoje vamos conhecer e nos aprofundar um pouco mais na história de Paulo, um dos apóstolos de Jesus. Sua história é narrada no Novo Testamento da Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos. Porém, antes de sua conversão ao cristianismo, era um assíduo perseguidor dos seguidores de Jesus Cristo. Agora, antes de continuar essa belíssima história, deixe seu like e se inscreva no canal, assim você nos ajuda a ir mais longe. Paulo, antes conhecido como Saulo, é uma figura de grande importância no cristianismo. Ele nasceu em Tarso, uma cidade rica em cultura e intelectualidade na região da Cilícia, no Império Romano. Como um fariseu devoto, Paulo estudou sob a orientação de Gamaliel, um dos rabinos mais respeitados de Jerusalém. Antes de se converter ao cristianismo, Paulo era um perseguidor fervoroso dos seguidores de Jesus. No entanto, uma visão transformadora de Jesus no caminho para Damasco mudou o curso de sua vida. A partir dessa experiência, ele passou a ser conhecido como Paulo e dedicou sua vida à propagação do Evangelho. Paulo é amplamente conhecido por suas viagens missionárias e por suas cartas, ou epístolas, que compõem grande parte do Novo Testamento. Suas cartas fornecem orientação sobre uma variedade de questões enfrentadas pelas igrejas primitivas e continuam a ser uma fonte importante de orientação teológica para os cristãos hoje. A vida de Paulo terminou como mártir em Roma, mas seu legado perdura através de suas cartas e do impacto duradouro de seu ministério. Saulo, cujo nome hebraico era Saulo, nasceu em uma família judia na cidade de Tarso, na Cilícia, hoje no sul da Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Tarso era uma grande cidade universitária na época, conhecida por sua rica cultura e intelectualidade. Saulo era um cidadão romano, um privilégio que herdou de seu pai. Isso lhe concedeu certos direitos legais e proteções dentro do Império Romano. Na juventude, Saulo foi enviado a Jerusalém para receber sua educação. Ele estudou sob a orientação de Gamaliel, um dos mais respeitados rabinos de Jerusalém na época. Gamaliel era conhecido por sua sabedoria e moderação, e sob sua tutela, Saulo tornou-se bem versado na lei judaica e nos profetas. Saulo era um fariseu devoto. Os fariseus eram conhecidos por sua estrita observância da lei mosaica e por sua crença na ressurreição dos mortos. Antes de se converter ao cristianismo, Saulo era conhecido por sua perseguição aos seguidores de Jesus. Ele acreditava que estava defendendo a pureza do judaísmo contra uma seita herética. No entanto, uma visão de Jesus no caminho para Damasco transformou sua vida e ele se tornou um dos mais fervorosos apóstolos do cristianismo. Antes de sua conversão ao cristianismo, Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, era um perseguidor fervoroso dos seguidores de Jesus. Ele era um fariseu devoto e acreditava que os seguidores de Jesus eram uma ameaça ao judaísmo. Saulo via sua perseguição aos cristãos como uma defesa da fé judaica. Saulo participou ativamente da perseguição aos cristãos em Jerusalém. Ele estava presente e consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Além disso, Saulo invadia casas para prender homens e mulheres que seguiam a fé cristã e os levava à prisão. Sua perseguição aos cristãos não se limitou a Jerusalém. Ele obteve cartas das autoridades judaicas para as sinagogas de Damasco, permitindo-lhe prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse e trazê-los de volta a Jerusalém. No entanto, no caminho para Damasco, Saulo teve uma visão de Jesus que transformou sua vida. A partir desse momento, ele se tornou um dos mais fervorosos defensores da fé que antes perseguia. A conversão de Saulo é um dos eventos mais dramáticos e transformadores do Novo Testamento. A história é contada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo estava a caminho de Damasco, com cartas das autoridades judaicas que lhe permitiam prender seguidores de Jesus e levá-los de volta a Jerusalém. No entanto, enquanto estava na estrada, uma luz do céu subitamente o cercou. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, e você será dito o que deve fazer.
Os homens que viajavam com Saulo ficaram atônitos. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Quando Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, ele estava cego. Então seus companheiros o levaram pela mão e o levaram para Damasco. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias teve uma visão na qual o Senhor lhe disse para visitar Saulo. Apesar de suas reservas iniciais devido à reputação de Saulo como perseguidor da igreja, Ananias obedeceu. Ele encontrou Saulo, colocou as mãos sobre ele e disse: "Meu irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo." Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele pôde ver novamente. Ele se levantou e foi batizado. A partir desse momento, Saulo, que passou a ser conhecido como Paulo, tornou-se um dos mais fervorosos defensores da fé cristã. Saulo era um fariseu devoto. Os fariseus eram conhecidos por sua estrita observância da lei mosaica e por sua crença na ressurreição dos mortos. Antes de se converter ao cristianismo, Saulo era conhecido por sua perseguição aos seguidores de Jesus. Ele acreditava que estava defendendo a pureza do judaísmo contra uma seita herética. No entanto, uma visão de Jesus no caminho para Damasco transformou sua vida e ele se tornou um dos mais fervorosos apóstolos do cristianismo. Antes de sua conversão ao cristianismo, Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, era um perseguidor fervoroso dos seguidores de Jesus. Ele era um fariseu devoto e acreditava que os seguidores de Jesus eram uma ameaça ao judaísmo. Saulo via sua perseguição aos cristãos como uma defesa da fé judaica. Saulo participou ativamente da perseguição aos cristãos em Jerusalém. Ele estava presente e consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Além disso, Saulo invadia casas para prender homens e mulheres que seguiam a fé cristã e os levava à prisão. Sua perseguição aos cristãos não se limitou a Jerusalém. Ele obteve cartas das autoridades judaicas para as sinagogas de Damasco, permitindo-lhe prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse e trazê-los de volta a Jerusalém. A visão de Jesus foi o catalisador para uma mudança dramática na vida de Saulo. De um perseguidor fervoroso dos seguidores de Jesus, ele se tornou um dos mais apaixonados defensores da fé cristã. Ele passou o resto de sua vida pregando o Evangelho de Jesus Cristo e estabelecendo igrejas por todo o Império Romano. Esta experiência também marcou o início de sua transição de Saulo para Paulo. Após sua conversão, Paulo dedicou sua vida ao ministério cristão. Ele é mais conhecido por suas viagens missionárias através do Império Romano, durante as quais ele fundou várias igrejas. Um aspecto único do ministério de Paulo foi seu foco nos gentios, ou não-judeus. Enquanto o cristianismo começou como uma seita do judaísmo, Paulo acreditava que a mensagem de Jesus era para todos, independentemente de sua herança cultural ou religiosa. Ele trabalhou incansavelmente para espalhar o evangelho entre os gentios, enfrentando muitas adversidades ao longo do caminho. Paulo também é conhecido por suas cartas, ou epístolas, que ele escreveu para várias igrejas e indivíduos durante seu ministério. Estas cartas, muitas das quais estão incluídas no Novo Testamento da Bíblia, fornecem orientação sobre uma variedade de questões teológicas e práticas. Elas continuam a ser uma fonte importante de ensino cristão até hoje. Em resumo, o ministério de Paulo teve um impacto significativo na formação do cristianismo primitivo. Sua dedicação em espalhar o Evangelho para os gentios e suas contribuições teológicas através de suas cartas ajudaram a moldar o cristianismo como o conhecemos hoje. Paulo realizou 3 viagens missionárias principais, além de uma viagem a Roma, e cada uma delas teve um impacto significativo na propagação do cristianismo. Paulo começou sua primeira viagem missionária com Barnabé. Eles partiram de Antioquia, uma cidade na Síria, e viajaram principalmente através da ilha de Chipre e da região da Galácia, no que é agora a Turquia. Durante esta viagem, Paulo e Barnabé visitaram várias cidades, pregando o Evangelho e estabelecendo igrejas. Na segunda viagem missionária, Paulo visitou algumas das igrejas que havia estabelecido durante sua primeira viagem. Ele também expandiu seu trabalho para a Macedônia e a Grécia.
Durante esta viagem, Paulo teve a visão do homem macedônio, que o chamou para pregar o evangelho na Macedônia. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou as igrejas que havia estabelecido em sua segunda viagem e passou um tempo significativo em Éfeso, uma importante cidade na Ásia Menor. Foi durante esta viagem que Paulo escreveu suas epístolas aos Coríntios. Finalmente, Paulo foi preso em Jerusalém e enviado a Roma em 60 a 62 d.C. para ser julgado. Embora tenha sido mantido sob prisão domiciliar, ele continuou a pregar o Evangelho e a ensinar sobre Jesus. Em cada uma dessas viagens, Paulo mostrou uma incrível dedicação à propagação do Evangelho. Ele enfrentou adversidades significativas, incluindo perseguição, prisão e até mesmo apedrejamento, mas continuou seu trabalho missionário com fervor e convicção. A história de Paulo sendo mordido por uma serpente ocorre em Atos 28, quando Paulo e seus companheiros naufragaram na ilha de Malta. Enquanto Paulo estava recolhendo gravetos para uma fogueira, uma víbora, assustada com o calor, agarrou-se à sua mão. Os habitantes da ilha, ao verem a cobra pendurada na mão de Paulo, pensaram que ele era um criminoso e que a justiça divina não o deixaria viver. No entanto, Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Os habitantes da ilha esperavam que ele inchasse ou caísse morto repentinamente, mas como nada disso aconteceu, eles mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Este evento é um exemplo do poder protetor de Deus sobre Paulo e também serve para destacar a coragem e a fé inabalável de Paulo. O impacto da missão de Paulo continua até hoje. Suas cartas são lidas e estudadas por cristãos em todo o mundo, e sua vida e ensinamentos continuam a inspirar muitos. Em resumo, o chamado de Paulo deixou uma marca indelével no cristianismo. Sua dedicação incansável à propagação do Evangelho, suas contribuições teológicas significativas e seu exemplo de fé fervorosa ajudaram a moldar o cristianismo como conhecemos hoje.